Boa tarde, bem-vindos ao programa 40+. No programa de hoje vamos falar sobre a jornada pelas mudanças de comportamento que muita gente começa a buscar com a chegada da maturidade. Com foco nessas transformações internas, cada vez mais pessoas procuram mudar sua visão de mundo através da programação neurolinguística. A PNL tem se popularizado no Brasil e no mundo como uma metodologia que ajuda as pessoas a reprogramarem o cérebro para atitudes, comportamentos que tragam melhores resultados na vida profissional e pessoal. Muitas empresas atualmente apostam na PNL para melhorar o rendimento de seus profissionais e muitos líderes que buscam cada vez mais a técnica para terem sucesso na vida profissional. Mas afinal, o que é e como funciona esse tipo de aprendizado? Por que tantas pessoas relatam mudanças de vida através de seu uso? Qual a sua utilidade prática? Quem vai responder a todas essas perguntas é o especialista em PNL, Adelino Basílio. Adelino, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado. É um tema fascinante. Realmente, eu acho que não só o entrevistador, mas eu acho que o pessoal lá em casa tem muitas dúvidas e quer mais informações. Eu acho que hoje é o dia. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço o convite em nome do Instituto Vencer. Estou aqui representando, inclusive, o nosso presidente, né, que é o Miranda. E falar sobre programação neurolinguística é algo que, sem dúvida, faz bem para a gente e para todos os espectadores que estão vendo, estão assistindo, participam e ficam se perguntando o que é programação neurolinguística. É muito simples, é a maneira com que você processa o seu cérebro. Você já nasceu para vencer, você já nasceu com mais de 100 bilhões de neurônios. Isso te possibilita mais de 100 trilhões de conexões neurais. É fantástico, você pode realmente muito mais do que imagina. E a programação neurolinguística, Gustavo, nos auxilia a entender o nosso cérebro e aí sim a gente pode processá-lo de uma forma mais proativa, mais feliz. Me diga uma coisa, como surgiu essa técnica? Como é que começaram as primeiras experiências? Como é que foi isso? Bom, essa técnica surgiu nos Estados Unidos, estudiosos na década de 70, né? E eles começaram a perceber que certos comportamentos humanos, eles eram possíveis de ser mensurados, porque na verdade o cérebro funciona por amostragem, né, e semelhança. Então ele vai buscar o ser humano dentro de si próprio recursos para resolver as questões do dia a dia. Então eles começaram a estudar isso lá nos Estados Unidos, começaram a entender que era possível, era factível de você criar metodologias que te ajudassem a resolver as questões no dia a dia. A programação neurolinguística, ela atua na forma com que você vê, ouve ou sente a vida. Ou seja, como o mundo entra dentro de nós? Através dos nossos sentidos, que a gente aprende desde os bancos escolares mais primários. Sim. E, por exemplo, assim, a gente sabe que hoje um dos grandes apelos da programação neurolinguística é no mundo profissional, no mundo corporativo, né? Sim. Quais são os tipos de profissionais que costumam recorrer à programação neurolinguística que você tem mais experiência, assim? Bom, hoje nós temos uma gama muito grande de profissionais que procuram a PNL para aperfeiçoar a sua carreira, não é? Inclusive em segmentos de coaching e outros desdobramentos da PNL. Mas eu diria basicamente que PNL é algo que vai falar de relacionamento humano. Você sabendo como você funciona, você pode tirar o melhor proveito. E nas empresas, eu diria que empresas são lugares especiais, onde pessoas se reúnem para construir juntas o que dificilmente construiriam sozinhas. Sim. Então, na verdade, não é um CNPJ, né? Quem está ali são pessoas. É um time de pessoas. Exato, um grande time de pessoas. Sim, sim. E os clientes são pessoas também. Sim. Hoje a humanidade percebe que é muito importante essa volta às origens, esta conversa entre pessoas, esse entendimento mais assertivo, porque é daí que a comunicação se efetiva e que todo o processo se transforma em sucesso. E que realmente essa parte da comunicação, acho que é uma coisa que você tocou num ponto que, infelizmente, né, o que a gente vê hoje no dia a dia, é mais fácil você entrar em contato com as pessoas, né, por vias de internet, computação, telecomunicação, mas a comunicação vem se perdendo. Isso é uma coisa que às vezes eu converso muito com as pessoas sobre isso, eu falo, poxa, hoje é tão fácil falar com as pessoas, né? Você pega o celular, manda um WhatsApp, manda um e-mail,
mas eu mal conheço a cara do meu vizinho, às vezes. Né? Assim, atualmente eu brinco que não, eu até melhorei muito no prédio que eu moro hoje, porque realmente eu tenho um contato grande com praticamente todos os meus vizinhos. Mas já houve época na minha vida, eu acho que isso é uma realidade para todos, em que realmente essas coisas do cotidiano, até do apertar a mão, do cumprimentar, né? Eu acho que vem se perdendo. E eu acho que a comunicação realmente é uma coisa que, se a gente não começar a cuidar um pouco, daqui a pouco vai ter que ser todo mundo autômato. Assim. Eu estou do teu lado e eu falo por WhatsApp, né, ao invés de conversar olhando olho no olho. Né? Gustavo, você apontou algo assim muito, muito oportuno. Eu estou cansado de ver pessoas, famílias, que as pessoas estão no mesmo ambiente, na mesma sala, e elas estão trocando correspondência, cada um com o seu computador, mas não estão falando mais. No elevador de prédio, né, quer seja corporativo ou familiar, parece que tem uma TV de LED no teto ou no piso. Todo mundo fica porque olhando. Todo mundo fica olhando para o piso ou para o teto. E você, querido telespectador, olhe nos olhos do seu vizinho. Os olhos são um espelho da alma. Se você dá a mão, como você falou, Gustavo, você dá a mão, você recebe outro na hora. Você dá um abraço, recebe outro. Dá um sorriso, recebe outro. Essa linha que você colocou com propriedade vai ficando máquina, robotização. Sim. Tanto que hoje já existem tendências de colocar um pequeno espaço no computador com uma foto, com uma imagem. É uma tentativa de humanizar aquele relacionamento que já ficou... resgatar, uma volta às origens. Porque... tudo é comunicação. Nós estamos aqui nessa emissora, nessa casa muito especial, e nós estamos fazendo o quê? Imagem, som, comunicação. Você imagine como seria você estaticamente do seu lado, eu aqui do meu lado, e a gente apenas trocando uma correspondência. Isso não teria sentido nenhum. Eu espero que daqui a 30 anos a gente tenha razão, viu? Bom, me diga uma coisa, Dino. As pessoas geralmente que saem do curso, eles saem muito empolgados, assim. Né? Não tenha dúvida. Qual o tipo de mudança? É pela instrução que vocês dão no curso e a pessoa já automaticamente sofre essa mudança? Ou essa mudança ela vai sendo gradual à medida que vai tendo novas experiências e a pessoa vai tendo um novo input, ou seja, uma nova entrada de informações? As duas coisas. Existem vários institutos, vários lugares onde se pratica PNL no mundo inteiro, como você falou muito bem, e nós, do Instituto Vencer, Instituto Vencer de Desenvolvimento Humano. A nossa linha é humanista, nós somos humanistas. A gente acredita que reconstruindo o homem, a gente vai ajudar a reconstruir o mundo. A gente acredita isso. Então são as duas formas. É um processo que as pessoas passam nos nossos treinamentos, e aí ela percebe todos aqueles recursos que eram dela, já estavam com ela, mas ela esquecia, lá dentro, nem usava mais. E também a potencialização disso ocorre no dia a dia, porque você passa por um processo de um treinamento, como por exemplo o treinamento Vencer. Lá nós temos vários treinamentos, existe, por exemplo, practitioner em programação neurolinguística, coaching com PNL, enfim, uma série de treinamentos. Treinamentos para empresas, mas este treinamento Vencer especificamente, que as pessoas saem com aquela energia toda que você falou, é porque elas começam a ter uma felicidade tão grande ao descobrir que elas tinham esses recursos dentro delas mesmas e não usavam esses recursos. Sim. Então elas, através de uma série de técnicas, existem profissionais de uma equipe multidisciplinar, coordenadas pelo nosso presidente, que é o Miranda, que é psicólogo por formação, humanista inclusive, né? Mas o mais importante é entender que, quando você passa por treinamentos comportamentais, é muito diferente de um treinamento técnico. Quando você faz um curso técnico, então o que se espera é que o mestre, o conjunto de mestres, passa aquele conjunto de técnicas e todo mundo naquele banco acadêmico vai aprender daquela forma e vai ser avaliado para justamente aprender daquela forma. Um treinamento comportamental não tem nada a ver com isso. O treinamento comportamental é um grande mergulho interior, onde cada um que faz o treinamento comportamental tem um ganho muito especial porque é dele. Se nós dois, por exemplo, Gustavo, estivéssemos fazendo o mesmo treinamento, você teria uma leitura e outra. Experiências vão ser diferentes. Não tenha dúvida. E diga uma coisa, assim, a média de idade das pessoas que procuram o PNL
São pessoas abaixo dos 40, acima dos 40, pessoas até com mais idade? O que você tem tido de vivência ultimamente? Bom, nós temos muita felicidade em dizer que começa a partir de 18 anos, que é um limite mínimo que a gente coloca, mas cada vez mais a gente observa, né, o nosso programa é o programa 40+. Né? A gente observa que todo ser humano que já está com 40 ou mais está começando a olhar mais para si próprio. Entender o que está acontecendo, ele já trabalhou, constituiu família e ele entende que precisa algo. A gente é muito mais do que imagina. Então tem um número muito grande de pessoas acima dos 40 anos participando, pessoas com 50, 60 e nós já tivemos pessoas acima de 80 anos participando deste curso e saindo com uma energia incrível, Gustavo. Eu brinco que depois dos 40 vem a vida 2.0, depois dos 80 é a vida já 3.0, já é a versão mais atualizada. Né? 3.0 plus, porque depois que você sai com todos aqueles recursos, você fica feito criança e você pensa em viver a sua nova vida de uma forma plena, não é? Sim. Sem aquelas amarras. Dá a impressão que a sociedade vai nos acuando com uma série de regras, de coisas. Então, quando você desperta para um treinamento comportamental e você toma contato com o seu cérebro, que é o maior computador do mundo, meu amigo, minha amiga, você tem o maior computador do mundo no seu cérebro. Então, quando você começa a entender que tudo é coordenado pelo seu cérebro, se você tem do lado esquerdo, aquela razão, a linha lógica, matemática, o lado mais racional. E se você tem no lado direito todo o lado criativo, não é? O lado intuitivo, a nossa intuição é muito forte. Eu não sei se vou cometer aqui uma indiscrição, mas você mesmo, Gustavo, tem várias áreas de atuação, não é? Profissionais, não é verdade? Eu brinco. Enquanto eu tenho uma máxima que eu sempre falo para os meus amigos, né? Quando às vezes estão desanimados e se sentem estagnados, eu falo, olha, não tem nada que um ser humano tenha feito na vida que o outro não possa aprender. Isso. É questão de você botar na cabeça e ter foco. Isso entendeu? mesmo. E realmente eu acho que vem um pouco do que você falou, essa parte de querer desafios e acreditar às vezes na intuição, né? Acreditar que nós podemos muito mais do que imaginamos. Sim. Olha, eu, por exemplo, tenho 3 filhos, né? Tenho 2 moças, a Laura e a Isabela, e agora nasceu o Luiz Henrique, né? Que é um bebê ainda. E a minha primeira filha, ela nasceu com síndrome de Down. Eu me lembro que quando a gente começou a tomar contato com isso, havia muito mais preconceito, muito mais assim, era muito fechado, as pessoas não falavam sobre isso, era velado, não tinha oportunidade, as pessoas não eram alfabetizadas. Olha, a minha filha cresceu dentro de um ambiente de amor, claro, em primeiro lugar, porque o amor é a grande energia do universo, mas ela cresceu com crenças de capacitação. Ela acreditou nisso que você falou, Gustavo, que a gente pode muito mais do que imagina mesmo, não há nada que não possa aprender. E ela seguiu adiante, foi estudando, prestou vestibular, fez faculdade de gastronomia. Então, eu acredito que todos nós podemos muito mais do que a gente imagina. Basta acreditar. Sim. E eu diria, um conselho, uma dica, né? Uma dica para o nosso telespectador, acreditar e agir. Porque tudo se determina por nossas atitudes. Sim. Tudo inicia pelo desejo da gente, crer, acreditar, mas tudo é determinado por nossas atitudes, né, Gustavo? Com certeza. Bom, Adeline, a gente vai para um breve intervalo, volto daqui a pouco, porque a gente agora quer saber como funcionam os cursos. Bom, tá bom. O programa 40 Mais vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Até lá.
Voltamos para o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando com o Adelino sobre programação neurolinguística, né? Mas uma coisa, Adelino, o que é o curso? Como que é o curso? São muitos dias, é um final de semana, tem níveis, como é que é isso? Bom, nós temos vários cursos no Instituto Vencer, né? O primeiro deles que a gente fala é o Vencer, que é um leader training, um treinamento de líderes. Nós temos também cursos de formação mais avançada em programação neurolinguística, practitioner, master, né? E a pessoa vai desejando e vai evoluindo, né? Tem sede de saber e vai continuar cada vez mais o processo. É muito normal a pessoa começa com um curso e depois ela deseja se aprofundar porque ela entende que aquilo faz com que ela tenha resultados positivos na sua vida. Né? E também coaching, uma série deles. Existem cursos que são módulos semanais, existem cursos que têm, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a pessoa faz nos fins de semana, né? E existe esse curso que é esse treinamento, que é o Vencer, que é o treinamento comportamental, que é uma experiência de imersão. É um grande mergulho dentro de você mesmo, que começa na sexta-feira à noite, começa na sexta-feira às 20h59 e termina no domingo às 13h59. O porquê de 20h59 e 13h59, eu não vou dizer isso aqui no programa, Gustavo. Tá Aí certo? só fazendo o curso. Só fazendo o curso. Mas eu vou adiantar o seguinte, aqui nos bastidores conversaram, por que do segredo, por que não pode contar? Não é segredo, não é segredo. Ocorre que é um treinamento essencialmente prático, ele é comportamental. Como nós falamos no primeiro bloco, se nós dois fizermos juntos, você vai ter a sua vivência, eu vou ter a minha, você tem uma história de vida, eu tenho outra. Irmãos gêmeos, hoje já se sabe que não são completamente iguais, Sim. não é? Cada ser humano é único, né? Então, neste treinamento, você vai ter contato com toda a sua história de vida para que você possa, de uma forma assertiva, ter melhores resultados, para ser mais feliz. Então, quem sai desse treinamento não conta o treinamento porque ele só deseja uma coisa. Ele quer levar aquela outra pessoa, ele quer ser padrinho para levar aquela pessoa, para que aquela pessoa desfrute também daquela emoção primeira. E se fosse um curso técnico, ele diria, são matérias tais, tais, tais. Como é comportamental, tem que viver. Me permita aqui uma metáfora. Eu diria para os telespectadores, acredito que a maioria sabe andar de bicicleta, sabe andar de bike, né? Quem não sabe, está assistindo, por exemplo, sabe cozinhar. Todas essas práticas ele adquiriu como? Assistindo uma palestra? Lendo um livro? No dia a dia, Gustavo. Exatamente. Teve que subir na bike, provavelmente ralou o joelho. Caiu algumas vezes. Você sabe andar de bike? Sei. E como é que você aprendeu a andar de bike? Caindo. E aí depois com o tempo você já nem se preocupava mais, não é? Lógico. São comportamentos, são aprendizados que são internalizados. Nós temos a nossa parte do cérebro que internaliza tudo isso, que vai para o cérebro lógico depois de toda uma prática. E uma vez internalizado esse conhecimento, você já não precisa se preocupar mais. Uma das coisas que às vezes a gente ouve falar é que algumas práticas, até envolvidas na área de psicologia, acabam sendo usadas também na programação neurolinguística. A hipnose é uma delas? Usa-se hipnose em algum processo da programação neurolinguística? Sim, utiliza sim. O nosso presidente do Instituto, que é o Miranda, ele é um psicólogo. Aliás, eu recomendaria que numa próxima vez ele estivesse aqui para dar uma continuidade e abordar isso com muito mais condições do que eu nessa área, né? Miranda, próxima venha estar com a gente aqui, né, Gustavo? Já está convidado, pode vir. Então, mas utiliza sim. Nós temos práticas da hipnose ericksoniana, né? E uma série de outras técnicas que são aplicadas ali numa equipe multidisciplinar. E o mais importante, todos aqueles profissionais dessa equipe multidisciplinar do Instituto Vencer estão ali de corpo e alma mesmo. Não é um treinamento assim metódico, são pessoas que estão ali conversando com pessoas e no fundo de cada um de nós, treinadores comportamentais do Instituto Vencer, a gente só deseja uma coisa, que você encontre no domingo, quando você sai do treinamento,
o grande vencedor que está dentro de você. Sim, que é o objetivo de todos nós, né? Não é? Diga uma coisa, Adelino, se você pudesse enumerar, vamos colocar assim, as 3 principais características comportamentais que as pessoas procuram a programação neurolinguística porque querem mudar, quais seriam as 3 primeiras, as 3 principais que você vê mais comuns nas pessoas que procuram vocês? Bom, vamos tentar analisar isso que você falou. Primeiro, como cada pessoa é única, cada um vai em busca de algo especial, né? Específico. Mas existem sim alguns pontos que a gente pode parametrizar. Muitas pessoas procuram para melhorar a comunicação, que a comunicação está realmente muito sofrida nesse momento, né, de mundo conturbado, não é isso? Muitas pessoas procuram para melhorar o seu relacionamento familiar. Outras pessoas procuram para melhorar a sua capacidade na vida profissional e com todos esses recursos poder ter uma vida mais assertiva, prosperar. Né? E existem pessoas que procuram especificamente pelas doenças modernas que a gente vê hoje, né? Que, por exemplo, nós temos o quê? Estresse, depressão, algum tipo de fobia. Fobias, síndrome do pânico. As pessoas vão se fechando, né? Então elas procuram para tentar entender. E é incrível. A PNL é tão simples que depois que você entende como você funciona, você começa a agir melhor com o mundo. Sim. Porque não adianta você acordar brigando com o mundo. Tem gente que acorda de manhã, vê aquele sol maravilhoso na janela e fala: ai, que sol é esse? Meu Deus do céu, vai me torrar minha pele. Não é assim que funciona. Você tem que entender que o sol nasce para todos. O que está acontecendo com a sua interpretação? É a sua interpretação. Compreendendo isso, você começa a ter uma vida plena, entender as pessoas, ser mais feliz, distribuir sorrisos e tem que ter otimismo. Nós podemos muito mais do que a gente imagina, gente. Aquela história, né? Se te deram um limão, esprema o limão e faça uma limonada. Isso, não reclama, Gustavo, que te deram um limão, né? E põe um gelinho, que nós estamos no litoral de Santos aqui com calor, bota um gelinho. E o chamate junto vai melhor ainda. Melhor ainda, Gustavo. Bom, eu vou encerrar esse bloco por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais programa 40 Mais. Até lá! Voltamos para o último bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando sobre programação neurolinguística com o Adelino, do Instituto Vencer. E, assim, ficou faltando a última dúvida, eu acho que do pessoal aí em casa, né? Olha, se eu tenho algum problema, como um problema para emagrecer, se eu tenho algum problema, assim, eu não tenho facilidade em fazer atividade física, às vezes a pessoa tem algum vício e ela não consegue se livrar do vício. A programação neurolinguística, ela pode ajudar a pessoa a mudar esses hábitos ruins da vida dela? De uma forma prática, né? Você quer saber, sim, né, Gustavo? Sim, sim. A programação neurolinguística, ela é extremamente prática. E muitas pessoas procuram o Instituto Vencer para emagrecer, para desempenhar uma atividade física, para passar em concurso público, para fazer uma atividade, um objetivo que ele não está conseguindo ultrapassar. Uma barreira que ele não sabe por quê, mas ele não está conseguindo ultrapassar. E uma das coisas que você vai aprender nesse treinamento Vencer é fazer justamente o seu projeto de vida. Um projeto de vida mais elaborado, onde você vai ter contato com as várias saúdes, as várias inteligências, porque nós somos plural, né? Sim. Nós deveríamos ter sempre um S no final dos nomes. Você deveria chamar Gustavos, eu Adelinos. A gente é muito mais, né? E lá você vai ter técnicas que vão te ensinar a fazer
o seu projeto de vida. E um projeto de vida prático, onde você consiga, daqui para frente, principalmente até para o nosso público, 40 a mais, né, Sim. Gustavo? A vida começa aos 40. Pelo menos eu já ouvi isso muitas vezes, né, Gustavo? Eu quero acreditar nisso. Eu também. E que venham 50, 60, Sim. 70. Bom, eu vou fazer 60. Sim. Então eu já passei. E eu comecei aos 40 estudando programação neurolinguística e vi os efeitos para mim. Eu acredito que você, com esse projeto de vida que você vai aprender a fazer lá no Treinamento Vencer, você vai começar a ter uma vida muito mais dinâmica e muito mais feliz, 40 a mais. Acho que assim, a última pergunta que vai dar tempo hoje do programa e é uma dúvida que também realmente muita gente já viu em algum lugar escrito, você falou hoje no programa, mas pouca gente sabe o que realmente significa. O que é coaching? Bem colocado. Bom, coaching começa pela palavra, né? Treinador, né? Como a Copa do Mundo está vindo agora, né, telespectadores? Vocês vão ver lá, o time vai estar escrito coach, né? Que é o treinador, né? Então, coaching é um treinamento, né? É um processo onde existe um treinador. E o treinador, o que faz no coaching? Coaching com PNL. Hoje já se fala em coaching com PNL, com técnicas da programação neurolinguística. O coaching, ele vai te ajudar a conquistar os seus objetivos, passo a passo. Porque nós estamos aqui em Santos, aí o teu objetivo é ir para o Rio de Janeiro. Você não liga o carro e na próxima esquina já é o Rio de Janeiro. Não é assim que funciona. Então você tem que cumprir várias etapas para você chegar lá. E o processo de coaching, ele nos ensina, nos possibilita a ter metas de jornada para você chegar no seu objetivo final. E cá entre nós, a vida acontece na meta de jornada. Amigo, amiga que está assistindo, você tem o hoje para mudar a sua vida. Não é no ontem. O ontem já passou. Não é no amanhã com ansiedade, porque o amanhã não chegou. Você tem o hoje para mudar a sua vida. O hoje, o presente. E ele é tão precioso que se chama presente, né, Gustavo? Com certeza. A gente recebe todo dia de Deus, né, não é? uma oportunidade nova de mudar a vida. Não é? Bom, eu acho que eu só posso te agradecer a presença que você teve aqui hoje, porque realmente esclareceu um assunto que para muitos ainda era nebuloso. Eu acho que agora ficou muito mais simples, muito mais palpável. Que bom, né? que bom. E realmente por ser um tema que a gente fala muito sobre qualidade de vida. Mas eu acho que a coisa mais difícil para a pessoa que chega nessa faixa etária do programa 40+, ou seja, quando ela chega nos 40, é que ela já tem uma vida, que nem você falou, com uma família formada, com filhos muitas vezes, e ela tem dificuldade em querer encarar novos desafios, porque ela fala, poxa, se eu errar, vai ter consequências para as pessoas que estão à minha volta. Talvez realmente a programação neurolinguística seja uma ferramenta que faltava para ela conseguir esse entusiasmo e até organizar melhor as ideias para acertar sempre. Né? Sem dúvida nenhuma, e nós acreditamos que reconstruindo o homem, nós vamos reconstruir o mundo, viu, Gustavo? Vamos fazer esse mundo um pouquinho melhor e com uma vida melhor e melhor e melhor para todo mundo, se Deus quiser. Essa é a mensagem que nós queremos levar aos nossos telespectadores, que, como eu havia dito antes, o que um homem pode fazer, o outro também pode aprender. Claro. É só ter boa vontade. É isso, né? mesmo. Bom, o programa 40+ encerra por aqui. Eu agradeço aos telespectadores de hoje e qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem para a nossa produção ou para o nosso site, que nós esclareceremos nas próximas edições. Até mais!